Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você, querido ouvinte da Rádio RCI, que nos acompanha aí pelas ondas da AM 1320, mas também a você que nos acompanha aí pela internet, né, os internautas, nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. A gente está aqui hoje para falar de duas obras. Acoplamentário, primeira década, e Manual do Acoplamentário. Então, ambas tratam, né, do acoplamentário, que a gente já vai saber o que é isso, né? O acoplamentário primeira década, ele é de autoria da Lilian Zolé e Guilherme Kunz, e o manual do acoplamentário, Lilian Zolé e Flávio Bononato. Então, para isso, nós estamos aqui com 3 convidados. Lilian Zolé é graduada em Psicologia e Fisioterapia e é graduanda em Medicina. Ela é autora dos livros Síndrome do Imperador, Convivialidade Sadia, Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças e Adolescentes, Acoplamentário, Manual do... esses a gente está tratando aqui, né? Técnicas Bioenergéticas para Crianças, Superação da Labilidade Parapsíquica, Caderno de Exercícios em Ortopensatologia e Parapsiquismo na Infância. Flávio Bononato é graduado em Administração, com mestrado em Administração também. Ele é autor do livro Fatos e Parafatos, Anuários da Conscienciologia 2012-2013 e Acoplamento Energético. Guilherme Kunz é graduado em Engenharia Mecânica, com doutorado em Engenharia Mecânica. Ele é autor também do Manual de Mata EPCN, todos já estiveram aqui conosco. E a gente já recebe vocês com as nossas boas-vindas. Primeiramente, então, eu gostaria de fazer essa pergunta: o que é acoplamentário? Aí vocês fiquem à vontade para vocês, né, interagirem aí e verem quem vai responder. Posso falar então, né? Muito bem, boa tarde, boa noite. Não tenho que falar horário, né? O programa vai ao ar no sábado de manhã, mas a gente fica no YouTube, então, manhã, tarde, de madrugada. Então, olá a todos, né? É bacana participar desse evento, né? Já tive outras participações também, né, Rose? Isso. E o Acoplamentário é um laboratório, né, localizado aqui em Foz do Iguaçu, no bairro da Cognópolis, onde há uma concentração das atividades da Conscienciologia. E ele é um dos laboratórios, tem outros laboratórios individuais, mas esse é um laboratório grupal, né? É um primeiro laboratório grupal para a realização de um experimento onde o objetivo central é a técnica, né, da clarividência facial. Então, ele ocorre periodicamente, tem uma agenda, né, nesse laboratório, onde ele é composto por uma estrutura física, onde ele tem um formato de anfiteatro. Então, assim, para os internautas aí mais ou menos terem uma ideia, né? Então, imagina dois lados de um anfiteatro, onde no centro existem 2 cadeiras, né? E essas 2 cadeiras ali, existe uma pessoa que é chamada de EPICOM, que vai estar centralizando o processo de energia ali ao centro, e o outro é o coadjutor, que é um aluno que também está ali ao centro. E aí, então, ali é aplicado a técnica da clarividência facial, fixando o olhar, né, ou na testa ou no nariz, um do outro, né, frente a frente, e ali por um determinado período, entre 2 a 4 minutos, permanecem todos imóveis, né, todos os participantes e também as 2 pessoas que estão lá na frente, e ali o processo de energia começa a funcionar, vamos dizer assim, né, então há todo um campo energético estabelecido, onde podem ocorrer diferentes fenômenos parapsíquicos, né? E isso ajuda exatamente nos estudos da conscienciologia e também na própria autopesquisa dos participantes que estão ali. Depois que ocorre esse acoplamento energético, né? Porque como há esse uso da técnica, onde as 2 pessoas ficam olhando, né? Em algum ponto do rosto do outro,
as energias vão se intensificando, elas vão fazendo uma interfusão, vamos dizer assim, e a gente chama isso de acoplamento energético. Nesse acoplamento energético, pode surgir também uma outra série de informações, de insights, né, que facilitam exatamente a manifestação de outros fenômenos parapsíquicos. Depois que esse tempo ele é esgotado, né, tem um cronômetro que marca esse tempo, aí é aberto para debate. Então, todos os participantes e também o próprio Picon e o coadjutor comentam quais foram as suas parapercepções, ou seja, as percepções além daquilo que é, né, dos sentidos físicos, mas também de outras percepções energéticas, insights, fenômenos de clarividência viajoura, sinalética parapsíquica e aí vai. Então, ele tem essa finalidade de fazer o estudo, né, da consciência usando um laboratório onde várias pessoas participam dessa interação energética, por isso que chama acoplamentário, né? Ele usa a técnica da clarividência facial para ajudar no acoplamento energético, e aí sim surgem essas possibilidades de estudos em relação aos fenômenos que ocorrem lá no laboratório. Agora, o acoplamentário em 2003 completou 20 anos. A gente está com essa obra Acoplamentário Primeira Década, então, assim, a gente tem um recorte, né, da história, vamos dizer, das estatísticas, das pontuações, dos atores, né, e atrizes que compuseram essa história. Mas eu acho que vale, né? Porque a gente está aí já entrando na terceira década. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa questão. Bom, primeiramente, quem foi o propositor, né? Como é que foi aí essa fase inicial, né? E o que foi acontecendo em termos de evolução do auditório, do curso? Porque, assim, acoplamentário, ele é um espaço, mas existe o curso acoplamentário, né, que é oferecido naquele espaço. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a questão histórica e sobre um pouco assim sobre o laboratório em si e sobre a atividade. Aí eu não sei quem quer começar. Assim, o livro, né, primeira década, eu me lembro, assim, depois o Guilherme vai me refrescar a mente, ver se é isso mesmo, né, me verifica aí. Mas a gente teve a ideia de fazer, na verdade era para fazer um folder, né, de comemoração, assim, para instigar esse dia especial, que era um marco, né, de se trabalhar o parapsiquismo em conjunto, de uma forma lúcida, autoconsciente, né, então desvendando todo aquele misticismo, né, que é muito presente nesse planeta ainda, ao trabalhar com o parapsiquismo. Então é um marco, né, histórico, né. Então a gente queria fazer algo diferente. Mas, na época, a gente pensou em juntar as informações e fazer um trabalho de marketing, né, simples, né. E eu me lembro que eu, Guilherme, ele com todo, a gente foi fazendo uns cadernos assim, né, bem artesanal, né, assim, né. E a gente levou pro Hernani Brito, da Epígrafe, lá tava a Cris Aracá, que tinha outras pessoas, porque ali era um momento de encontro de amigos, colegas, né? Epígrafe sempre foi assim, né? O café, né? Tanto é que a gente escreveu o livro praticamente no café, né? Da Epígrafe. E a gente sentado ali sem nem muita, a gente não tinha muita assim perspectiva, né? Mas muito bem intencionados, né? E aí de repente um desses colegas olhou para o material e falou: não, vocês estão pensando pequeno. Isso daqui é uma obra, né? Isso daqui vocês pode ser um livro, né? E a gente, naquele momento, no primeiro passo, a gente se olhou, né, e falou: ixi, e agora, né? Era para ser simples, né? E a gente bancou a ideia, e a gente construiu esse livro relativamente rápido, ao meu ver, com muita pressão. Eu lembro que era assim, férias, então, né, tinha um momento assim. Então a gente teve que se unir bastante nesse sentido para dar conta dessa obra. E eu acho que essa obra ela reflete um trabalho grupal, óbvio, né? O laboratório é grupal. Então as informações que tem nesse livro é um compilado de todas as equipes que passaram, né? Então a gente colocou para evidenciar esse trabalho, para engrandecer ainda mais o que já tinha, né? Nesse sentido.
E pelo que eu me lembro, a gente foi mostrar para o professor Valdo, assim, né, aquele material ainda artesanal, né? E a gente achou que a gente ia levar uma puxada de orelha ou alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, que não tava, né? E pelo contrário, ele incentivou muito, falou que era por ali, que essa questão histórica de puxar, de marcar a memória, né, da grupal, né, num marco histórico, falando de parapsiquismo lúcido, era essencial. Então ele deu força, colocou gasolina ali, azul, né, pra gente fazer esse livro, né? E assim foi trabalhado, né? Então, eu acho que o Guilherme pode complementar aí a outra parte da pergunta, né? Muito bem lembrado, Lilian. Você lembrou de alguns detalhes que eu não lembrava daqueles cadernos em cima da É, mesa, fechando o quebra-cabeça, né, dos é. capítulos, né? Foi muito, muito legal. Bem, o que que eu estava lembrando aqui, né, com o livro também, que na época, lá 2013, já haviam ocorrido cerca de 5.000 experimentos, 5.000 alunos já haviam passado pela complementar. Hoje, né, isso deve estar mais do que o dobro, dado o volume de experimentos que ocorrem hoje, né, com maior frequência. E na época a gente também viu uma necessidade de levar essa informação, esse experimento, esse embasamento científico que o laboratório complementar e o experimento do acoplamento, né, favorece para além, né, para outras localidades, outras cidades, né, para o pessoal de fora tomar conhecimento também do que era estava sendo feito ali do ponto de vista científico, né, para participar, né, pessoas ainda que não conheciam, inclusive, né, na própria construção do livro, a gente seguiu uma linha, como o professor Flávio ali foi apresentando, né, onde que está localizado o laboratório. Introduzimos paradigma consciencial, o bairro Cognópolis, o CAEC, até chegar na história do laboratório, né? Onde que começa, onde que parte a ideia, né? Que começou lá a partir do curso Pilares do Parapsiquismo, né? Promovido pelo professor Valdo Vieira, tanto que ele foi o EPICOM, que deu os primeiros laboratórios, né? Então, no livro mesmo, conta todo esse histórico, né? O professor Valdo aqui, ele deu pelo menos cerca de 10 ou mais laboratórios, depois começaram outras pessoas, né, a participar como EPICOM do curso, até hoje, né? Então, foi num crescendo, né, esse processo da experimentação, e o laboratório também ele foi tendo cada vez mais essa pegada, tanto do desenvolvimento do acoplamento, quanto do desenvolvimento da clarividência, que são, assim, fundamentos muito importantes para o processo parapsíquico. Por exemplo, para os alunos de primeira vez, uma questão muito recorrente é aquela percepção, estou sentindo alguma coisa, é meu ou não é meu? Isso que eu estou sentindo faz parte do meu processo ou é algo externo? Isso é uma dúvida muito comum para quem está desenvolvendo parapsiquismo. E no laboratório da Complementário a gente treina exatamente isso, porque são mais de 60 participantes, né? Pelas 2 manhãs, né? De sábado de manhã e domingo de manhã, mas tem as atividades que começam na sexta-tarde com aulas, com debates, que vão até domingo à tarde. Mas você experimenta ali em torno, às vezes, de 60 acoplamentos diferentes no final de semana e você treina exatamente esse processo de acopla, sente, desacopla, acopla, desacopla, faz assim, faz assim, que é o que falta para muitas pessoas, né, principalmente que estão iniciando esse processo parapsíquico a desenvolver. Então, o laboratório ele é muito rico para quem está querendo desenvolver o parapsiquismo com fundamentação, com embasamento tecnológico, com espaço otimizado, né, com dados, com debate, com troca de ideias. E outro processo que eu acho que é muito impactante do próprio acoplamentário é a questão da clarividência, que faz parte aí do processo do acoplamento, mas a gente sabe o quão impactante é para a pessoa ver, né, o processo da visão para a gente, né, o ser humano, ele a frase estando errada ou não, mas assim, aquela popularmente conhecida, que os olhos não veem, o coração não sente, né, independente se está certo ou não, mas só para demonstrar como o processo da visão é importante para a gente verificar essa realidade multidimensional. Tá?
Então, por isso que a gente também entende que o acoplamentário é um laboratório, é um experimento que influencia a visão de mundo dos participantes, mais do que, além do processo, né, do desenvolvimento parapsíquico, mas a visão de mundo, o impacto no paradigma, nas suas crenças mais íntimas, né, com relação à realidade. Porque ele treina exatamente esse processo da visão, da clarividência, que é a base, né, ou é consequência aí do processo do acoplamento energético. Muito bem, a gente vai abrir agora um espaço para os nossos comerciais, mas você fique atenado, porque daqui a pouquinho a gente já vai estar de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros hoje, com William Zolê, Guilherme Kunze e Flávio Bononato, para falar de duas obras, Manual do Acoplamentário e Acoplamentário Primeira Década. Eu fiquei lembrando, enquanto vocês falavam, que os primeiros acoplamentários, eles usavam muito a estrutura da holoteca, porque antigamente tinha um auditório na holoteca, né? Então, o curso, ele tinha duas partes, mas antes de ser construída, né, aquela sala de apoio, aquele espaço auditório, para... fala um pouquinho, gente, senão eu vou contar a história aqui. Mas, assim, o laboratório existe e são feitos experimentos parapsíquicos, mas a gente tem um outro espaço onde são feitas outras atividades, certo? Aproveitando ali a continuidade, né, do Guilherme trouxe, o curso ele é realizado em 3 dias, né? Vamos supor, o acoplamentário, o modelo tradicional, né? Ele tem hoje algumas versões, mas o tradicional eles são 3 dias. E não é só, os 3 dias não são de laboratório, né? Existe o laboratório, o local aonde se aplica a técnica da clarividência facial, aí vem toda essa sequência, né, que nós comentamos, só que aquilo ele tem um período, né? Eles são 3 horas de laboratório. Então, normalmente o horário é das 8 até as 11 horas, e aí depois desse ambiente, né, todo otimizado para desenvolvimento do parapsiquismo, você tem um outro ambiente, onde você vai debater, vai aprofundar, né, os experimentos que ocorreram durante a manhã, porque normalmente os campos são pela manhã, lá no laboratório. E aí precisa de um espaço. Na época, o espaço que era utilizado era o da holoteca, né, que também o crescimento, a expansão da holoteca, né, de acordo com o seu acervo, ela precisou daquele espaço. E ali, então, ele foi a necessidade de construir um auditório, onde que é bem próximo, nesse auditório é bem próximo, onde é realizado esses debates no período da tarde e mesmo as orientações, né, no primeiro dia. Então, essa é a estrutura hoje, né, atual. Ela tem um laboratório, ele permanece o mesmo, né, desde do seu lançamento, da sua fundação, e ele tem um outro espaço, que é o espaço de debate, né, onde é possível aprofundar mais esses experimentos que ocorrem no período da tarde, ali no laboratório, no auditório que fica ao lado do acoplamentário, né? Você falou aí que existem outras estruturas, outras como que dinâmicas, né? Assim, o Moacir Gonçalves, ele inovou o acoplamentário, porque ele era realizado de uma forma, ele inovou, onde ele entrava, ele mudava, né? Então, ele começou, os primeiros acoplamentários que não foram com o professor Valdo, o Epicom 1, ele tinha todo o epicentrismo exclusivo dele. O Epicom 2 sentava junto com a equipe, não participava dos debates, quem falava era só o Epicom, igual o ECP2, fica o Epicom lá na frente. Quando o Moacir entrou para dar o primeiro acoplamentário, ele chamou o outro Epicom para ficar junto com ele lá na frente. Dali para frente, todos os Epicoms começaram a dar junto, né? Então, acho que isso é uma coisa assim, bem bacana, porque é democrático, né? Mas não era assim no início, então é uma inovação. E uma outra é que, assim, o acoplamentário tinha uma estrutura, né?
de uma dinâmica que era sempre igual. Aí o Moacir entrou e ele fez na sexta-feira uma dinâmica diferente. Ele fez a dinâmica do revezamento, em pleno acoplamentário. E dali, os outros epicons também começaram a inovar. Então, de acordo com o tema, hoje acontecem dinâmicas diferentes na sexta-feira, mas antes era bem, assim, de uma estrutura fixa, né? Eu gosto de contar as histórias porque eu acho que, né, vamos dar o crédito a quem merece, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho essa dinâmica, tá? Então, na sexta-feira, a gente conhece o que é o acoplamentário, não é isso? Vamos fazer, assim, uma apresentação do curso? Acho que eu vou começar, daí vocês vão complementando. É interessante a gente enfatizar que o laboratório, ele não tem, assim, pré-requisitos, né? É um laboratório onde pessoas interessadas, muitas vezes podem ser jejunas dentro da ciência conscienciologia ou veteranas, né? Então ele é aberto para essas pessoas, né? Então por isso que esse curso ele tem um modelo, né? O modelo inicial dele foi de 3 dias, conforme o professor Flávio comentou muito bem, né? Para a gente colocar esses conceitos iniciais, né? Então, o que vem a ser o laboratório em si, né? E até falar um pouquinho de parapsiquismo, porque essas pessoas muitas vezes elas vêm com uma leitura ou com uma teoria um pouco residual do misticismo, da religião, né? Então, naquele momento, a gente também passa a nossa percepção do que a ciência conscienciologia vê dentro do parapsiquismo, né? Desse parapsiquismo técnico, desse parapsiquismo lúcido, né? Então, a gente vai falando esses pilares do que é diferente de trabalhar o parapsiquismo dentro da conscienciologia, no laboratório, e é interessante enfatizar em um laboratório, né? Não é em qualquer lugar. É um laboratório, é um experimento técnico. E então, nesse primeiro dia, a gente vai conversando com o aluno, né? Então, vai tendo pequenas aulas, digamos assim, são aulas interativas, né? Que eles tiram dúvidas já de início. Então, os professores vão explicando o que vem a ser um laboratório. E é interessante, Rose, que eles tinham muita dúvida, né? Do porquê no laboratório adentrar tinha que ser muito frio, por que que tem que estar de branco, né? Então, e aí a gente falava da importância dessa uniformização para todo mundo ver como se fosse uma parede branca, porque isso visualmente você tira qualquer estímulo, né? E o principal estímulo seria das energias, né? Então o branco favorece esse processo, né? Então a gente vai quebrando assim alguns pensamentos, né? Que às vezes a pessoa vai significando errado. Então, a temperatura mais baixa, o próprio Valdo falava que isso otimizava o processo da ectoplasmia, da doação, né? Então, lá tem monitoramento de temperatura, tem tempo, então, totalmente, é um procedimento técnico, né? Que a pessoa, ela vivencia ali nesse laboratório. Esse é o primeiro dia. E pelo que eu me lembro, eu acho que é no primeiro ou talvez no segundo dia, o professor Valdo instituiu uma técnica nova, né? Que era o estereograma. Então, o estereograma é uma técnica já muito difundida, né, em outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente utiliza literalmente imagens bidimensionais e que, de acordo com o teu olhar, em alguns pontos dessa figura, você vê uma figura tridimensional. Ela forma uma outra imagem. E aí é uma ilusão, na verdade, né? Então, a gente trabalha isso. Daí as pessoas perguntavam, mas por quê, né? Questionaram, né? E eu nunca me esqueço do professor Valdo falando. Ele falou assim, isso é para romper padrões de pensamentos e crenças que vocês estão arraigados. E é por isso que vocês não conseguem se abrir à multidimensionalidade. Então, trabalhando com algo físico, porque nós estamos trabalhando aqui a questão óptica, ocular, né? Inervações, cérebro, isso é somático, né? Só que a partir dessas quebras de padrões, que você consegue ver, opa, no primeiro olhar é uma coisa, no segundo é outro, te faz repensar várias coisas, né? Então, e isso faz com que o participante ele consiga no laboratório perceber sutilezas, detalhes, né? Então ver além do que ele acha que é, né, a primeira imagem. Então é interessante que o Valdo instituía técnicas, né? Então ele fazia essa associação de ideias muito bacana, né? E tudo para potencializar assim o melhor, né? Das pessoas que estavam ali, porque ele falava que a maior dificuldade das pessoas com o parapsiquismo era justamente
esses pensamentos muito concretos, assim, muito arraigados, muito rígidos, né? E que faziam com que a pessoa não conseguisse relaxar, né? Então, relaxar a energia que passa pelo pensamento, né? Então, dentro desse processo, né? Então, isso eu achei uma cereja do bolo, mas poucas pessoas entenderam na época, né? Então, ele teve que falar várias vezes, né? Para que a gente conseguisse entender o alcance disso, né? E só para Nossa, finalizar, do que eu lembre, né? Ele também instituiu, então o acoplamentário eram inovações muito recorrentes, né? Desse grupo, dessa equipe muito unida. Então, eu me lembro que outra teve atividades na holoteca. Você falou que no início foi na holoteca, né? Então, eles pegavam obras ligadas ao parapsiquismo. Muitos dos monitores, professores, a gente começava a ver os trafóis de cada um, pesquisa de cada um, e eles começavam a dar pequenas aulas sobre aquilo que estava vinculado ao curso. Então, a gente fazia essas remodelagens do curso sempre de acordo com uma temática principal, para também não ficar perdido, né? E aquilo era usado como pesquisa também, né? Como uma fonte de pesquisa dentro do próprio laboratório. Então, eu vejo assim que era uma forma de a gente compreender essa flexibilidade, tanto cognitiva, energética, mental somática, e o laboratório ele tem esse potencial, ele fomenta isso, né? Isso que é bacana. eu ia perguntar sobre o estereograma, porque é, esse exercício que é feito com os alunos no início é como se saísse do parâmetro que a gente tem de visão, né? Então a gente enxerga de um jeito, ponto. A gente enxerga daquele jeito sempre, desde sempre. Mas quando você passa por uma experiência de ver uma imagem, né, tridimensional, como você falou, muda o referencial de visão, né? E aí você pensa numa clarividência, é outro referencial, que se você não tivesse visto o estereograma, talvez você não conseguiria imaginar algo diferente da própria visão, né? Eu acho É, muito rica aquela experiência. é bem Mas, interessante. mas eu queria colocar aqui também sobre a questão dos relatos, né? Porque no acoplamentário não há os debates, mas há os relatos, essa troca de experiência, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que é essa dinâmica e como é rica essa parte, né? Dos relatos dos experimentos de cada acoplamento. Exatamente, essa parte é muito rica, né? Porque isso ajuda também com que os participantes, né, os alunos, entendam melhor como é que funciona o processo da multidimensionalidade. Só rapidinho, voltando assim Tá? nessa a questão do treino, né? A professora Lina estava comentando, estava lembrando de um questionamento comum dos alunos, uma dificuldade comum dos alunos, quando você começa a fazer a clarividência, existe um primeiro momento de você começar a ver a dimener, que é a dimensão energética. Então, existe uma tendência de você perder o foco, você vê às vezes uma espécie de uma neblina, fica tudo um pouco mais sem forma. E esse muitas vezes é um gargalo para o processo, e exatamente o estereograma eu acho que ajuda nisso, porque ele precisa deixar permanecer nessa etapa de uma parcial perda de foco do rosto da pessoa ali que está na tua frente, para depois, no próximo passo, deixar formar a fisionomia ou a parafisionomia de uma consciência. Isso é um treino, né? Esse processo do relaxamento físico, do relaxamento do processo ocular, da musculatura, né? Da descoincidência. Então, isso é bem, bem, bem interessante. Mas o que acontece lá no acoplamentário, né? Depois de cada acoplamento, né, que nem foi dito, às vezes de 2 ou 3 minutos, existe um pequeno espaço para as pessoas comentarem o que elas perceberam. Então, cada pessoa pode falar brevemente, de modo bem direto, o que percebeu, né? O que viu, o que sentiu durante o acoplamento. E essas informações, a gente guarda elas, né? As próprias pessoas levam essas informações depois para um debate na parte da tarde, para auxiliar no fechamento das pontas.
Porque no processo do acoplamento, né, do acoplamento que acontece ali no experimento, mais de um evento extrafísico muitas vezes ocorre em paralelo, né? E às vezes algumas pessoas acessam um determinado campo, outras pessoas acessam um outro determinado holopensene, e no momento do debate é onde a gente consegue fechar as pontas, entender e fechar um cenário mais completo. Ajuda, é como se muitas vezes as pessoas, cada uma pega ou capta um pedaço da informação e o debate auxilia que a gente crie um cenário mais pé no chão, assim, mais claro, né? Que nos faça compreender melhor o que de fato estava acontecendo durante aquele acoplamento, durante aquela assistência, durante aquela doação de energia, né? Durante aquele período ali do exercício da clarividência. Então, tem até uma pensata do professor Valdo Vieira, né, que fala que não existe ciência sem os espaços para debate, e o acoplamentário ele tem muito espaço para debate, porque é no debate que o aluno, né, que o pesquisador, ele consegue fazer o ajuste entre o que ele percebeu, o que ele sentiu, e extrair dessa parapercepção, desse fenômeno, um conteúdo mais significativo para ele, um conteúdo mais significativo com relação à sua intraconsciencialidade, com relação ao seu desenvolvimento parapsíquico, né? Como extrair do fenômeno um conteúdo útil, né, e aplicável no seu processo de amadurecimento. Então, por isso que o debate é importante, para a gente nos auxiliar ao fechamento das pontas, né, a conexão das parapercepções. Agora, em termos de me fugiu aqui eu ia falar. Fenômenos. Em termos de fenômenos, assim, o que é o mais recorrente? Existe uma estatística para isso? Como é que a gente, assim, pode saber o que acontece mais? Porque tudo bem, você vai para fazer a clarividência, mas a pessoa ela não vai ter só a clarividência, ela tem uma série de outros fenômenos que ela pode vivenciar ali, né? Como que é, assim, com relação aos parafenômenos? Existe durante o acoplamento e depois, né, dos comentários, existe uma anotação, né? Então, aquilo que foi comentado durante o campo é feito um registro. Então, tem lá um voluntário, né, um monitor do curso, onde ele faz esses registros e depois é feita uma coleta desses dados, onde gera algumas estatísticas, vamos dizer assim, que possam quantificar esses fenômenos. Eles vão variar de campo para campo, né? Então não há assim uma regra para dizer, olha, sempre ocorre isso. Mas é claro que o fenômeno que mais se comenta realmente é o da clarividência facial, onde começa uma transfiguração, né, daquela imagem do rosto da pessoa na qual, como foi comentado, né, um olhando na frente do rosto do outro, vem uma quantidade de energia, né, formada na formação desse campo, que a gente chama exatamente de dimensão extrafísica, né, que é a dimensão energética, né, que começa a se formar, e ali começam a surgir algumas transformações, aonde, devido à densidade de energia, surgem o aparecimento de rostos, né, diferentes, né, e aí sim é muitas vezes relatado, né, fisionomias, por exemplo, de orientais, fisionomias de pessoas, por exemplo, semelhantes a pessoas conhecidas, então é possível de ocorrer, né, vamos supor, durante um acoplamento, uma pessoa que está ali sentada, né, que nós falamos ali que é o coadjutor, ele comenta que ele viu no rosto do EPICOM, por exemplo, uma fisionomia com tais características, e ele dá bem detalhado isso. E depois a gente vai, como foi comentado, no período da tarde, isso é aprofundado, aí outra pessoa também comenta que viu aquele mesmo rosto semelhante, e pode surgir a situação daquela pessoa ter sido um parente de alguém dessomado, né, ou que faleceu, que está ali no grupo, né? Então ele fala, nossa, mas essa descrição que vocês estão fazendo, ela é do meu avô, do meu tio, né? E é bem interessante que esse ambiente ele permite essas
possibilidades de acesso à assistência a não só a própria pessoa que está ali participando do acoplamentário, mas também de familiares. Então, a finalidade do acoplamentário não é simplesmente o fenômeno pelo fenômeno, mas sim pelo conteúdo que esse fenômeno pode trazer em benefícios assistenciais para quem está participando. Então, a gente fala muito no processo da desassimilação, né? Então, existe um contexto que é muito estudado na Conscienciologia, que é a isca, né? Energética que você tem, às vezes, com algumas consciências, e aí você se sente incomodado, se sente irritado, aquilo perturba, e atrapalha o seu dia a dia, e você não consegue por si só, encaminhar essa consciência para que ela não fique na sua psicosfera, ou seja, grudado energeticamente em você, acoplado em você. E esses cursos, eles ajudam demais nisso, porque essas consciências, elas acabam sendo atendidas. E aí você consegue mostrar didaticamente, né? Porque o laboratório complementar, um dos destaques dele é a didática que ele traz, ou a paradidática, aonde ele consegue mostrar para aquela pessoa que está, de repente, passando por um acoplamento, entender uma situação que ela não conseguia entender. E aquilo abre a sua lucidez, o seu entendimento sobre um processo multidimensional que marca, vamos dizer assim, um ponto de maior autorreflexão e mudanças, né, de reciclagem, de posturas, para que ela mantenha-se nesse patamar mais saudável e não voltar ao patamar mais doentio ou patológico que ela estava. Então, um dos grandes benefícios dessas técnicas, né, desse trabalho de energia que é feito dentro do curso acoplamentar num todo, né, não só no laboratório, mas é todo esse contexto, desde o primeiro dia, no segundo e no terceiro dia até o fechamento, é o processo de assistência. O foco principal é a assistência para as consciências que estão ali presentes e as consciências extrafísicas que também estão ali vamos por assim, energeticamente presente nesse curso ou nessas atividades. Ok, a gente vai agora abrir um espaço aqui para os nossos comerciais, mas já já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Hoje nós estamos falando do Manual do Acoplamentário e do Acoplamentário Primeira Década, duas obras sobre o acoplamentário. E eu queria perguntar o seguinte, aqui no manual, aí mais especificamente, né, a Lilian e o Flávio, não sei se o Guilherme também quer contribuir, mas são colocados aqui alguns fatores otimizadores e outros dificultadores. O que que ajuda a pessoa e o que dificulta ela de ter uma, vamos dizer assim, uma performance, né, que ela se sinta bem com aquilo e tal. O que que é isso? O que que são esses fatores aí, otimizadores e dificultadores? É interessante que foi elencado vários traços, características, né? Tanto otimizadores quanto não, né? Que a gente mais observava nos pesquisadores que frequentavam, né? Inclusive nós, né? Então, uma desses traços que eu vejo de manifestação é o emocionalismo. Então, quando é muito carregada a pessoa na questão mais assim das emoções propriamente ditas, né? Ela tem maior dificuldade de vivenciar os fenômenos parapsíquicos, porque ela fica muito agitada intraconsciencialmente, né? Então ela acaba não pegando o conteúdo como um todo, não dando um significado de uma forma mais realística, né? Então ela mesma aborta a experiência, né? Algumas pela ansiedade, elas nem conseguem desenvolver o parafenômeno por esse estado, né? Que fica muito alterado. Lembrando aqui que os fenômenos parapsíquicos, eu vejo, né? Ele tem um pré-requisito inicial que é uma calmia mínima. Senão não tem como você adentrar assim a multidimensionalidade, né? Então tem que ter uma calmia mental, uma calmia emocional, né? Então para desenvolver essas técnicas. Então esse eu vejo que é o principal gargalo, talvez, que ainda a gente passe, digamos assim, né?
Outro item que eu acho bem importante tem a ver com a pensenidade. Então, aquele indivíduo que é um pouco mais rígido, né? Então, dentro das suas concepções de mundo, de si mesmo, ele tem maior dificuldade de ver coisas além do que ele vê, entende? Então, quando sai um pouco do seu script, né, que ele está acostumado, ele não consegue pegar isso, né? Então, ele tenta sempre alinhar para aquilo que ele é mais comum a ele, né? Então, isso também aborta experiências parapsíquicas, né? E outro fato da rigidez é uma dificuldade de fazer o acoplamento com outra pessoa. Olha que interessante o laboratório, é grupal. E o acoplamento não é individual, é com pessoas, né? Então é 2 a 2, né? Então vai. E muitas vezes aquela pessoa que está à sua frente para você fazer o acoplamento não é teu amigo íntimo, às vezes é, né? Porque é uma maneira de sorteio, né? Então às vezes é 2 desconhecidos, às vezes sim, cai com alguém que você conhece, né? Mas essa flexibilidade de você acolher uma pessoa na sua psicosfera, jogar energia, envolvê-la, né, exige uma flexibilidade, né? Então, para você adentrar, né, nas energias do outro também, né, da própria equipe extrafísica. Então, a pessoa rígida, ela tem mais dificuldade de se abrir a esse processo, tanto afetivo e, consequentemente, vai dar efeitos, né, na questão energética e parapsíquica. Então, eu acho que esses dois eu vejo que são fundamentais, né, dentro desse processo. Existem outras características, né, Rose? Então, a interpretação rápida demais, né? A imaginação que está muito, vou usar a palavra muito robusta, né? Imaginativa no sentido aquela pessoa que está dentro do emocionalismo, né? E o que ajuda, como eu falei, é essa calmia, a questão do desenvolvimento do mental soma. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente entende sobre os fenômenos parapsíquicos e também sobre nós mesmos. Então, estudar mais a intraconsciencialidade, né? Então, eu vejo que são temas bem sérios dentro da conscienciologia, a autopesquisa, né? Então, quanto mais isso é fomentado, mais a pessoa ela tende a se abrir, mais ela vê os seus padrões e tenta ao máximo ali, né, flexibilizar. Então, isso que a gente vê dentro do laboratório. Mas, para fechar minha fala, eu acho assim que identificar isso em nós é o primeiro passo. Isso não é impeditivo. Tá? Eu vejo que isso é uma ferramenta de autopesquisa. Em nenhum momento é algo assim que vai travar a pessoa como um todo e nunca mais vai desenvolver, né? Não é por aí, né? Então, o laboratório é de autopesquisa. E se a gente adentrar num campo e no momento nós estivermos assim, porque nós somos muito dinâmicos, né? Nós mudamos, é, simples assim, leva para autopesquisa e podemos mudar, né? Então é isso que é bacana do laboratório. Então ele é um crescimento ininterrupto, né? Dinâmico. Então eu sempre brinco que de veterano não tem, né? Não é porque ali é tanta autopesquisa que você sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Nesse sentido, né? E isso é muito bacana em termos evolutivos, né? Então eu acho que a equipe bem-humorada, acolhedora, ela fomenta isso nos campos. Ela faz com que o pesquisador relaxe, sabe? Sinta um campo de confiança, que ali ele pode falar, pode ser. Eu lembro que o Valdo falava assim: pode falar a besteira que for. Se vocês visualizarem um elefante voando, falem, não tem problema. Ele falou: aqui é para isso. Por quê? O que eu entendi dessa fala? Isso foi um dos primeiros acoplamentários que ele deu, né? Então eu estava como aluno e ele falou isso, me chamou a atenção. Então ele queria esse bom humor para as pessoas se soltarem mais, né? E que a partir dali elas vão vendo, elas vão arrumando um pouco roteiras para percepções, né? Mas tem que ter um ambiente de confiança, de acolhimento dentro desse processo. E eu acho que o laboratório faz isso muito bem, tá? Com as equipes, né? E aí, eu acho que o Flávio pode falar melhor sobre isso. Tem algumas planilhas para as pessoas preencherem, né? Como é que se dão aí? Como é que ocorre essa planilha? Como é que ocorre esse preenchimento? O que tem nelas? A ideia é realmente favorecer a autopesquisa, né? Então, é a base da conscienciologia, é fornecer recursos para que o aluno possa trabalhar suas reciclagens, né? Existenciais e intraconscienciais.
E o acoplamentário não é um curso diferente dos demais nesse sentido. Então, foi ao longo, né, como a gente comentou, desde o início, o complementar ele vai num crescendo, ele foi se ajustando à própria demanda, vamos dizer assim, dos alunos e as próprias demandas também do desenvolvimento do parapsiquismo no geral, né, vamos dizer assim, da Conscienciologia em termos de atividades, cursos e publicações. E aí, então, foi introduzida ali algumas planilhas onde esses alunos eles preenchem, né, anteriormente sobre as suas condições holossomáticas, né, vamos dizer assim. Uma avaliação sobre o soma, a questão energética, a questão psicossoma e mental soma também, e agrega isso os próprios registros que ocorrem, né? Então, como foi falado, ali há uma anotação das parapercepções que ocorrem durante aquele acoplamento, não só daquela pessoa que estava lá no centro, mas também de todos os registros que são passados, comentados. E ali é mais um subsídio que ele tem para juntar essas informações para a sua autopesquisa. Então, dentro da Conscienciologia, existem várias atividades de campo, né? As dinâmicas parapsíquicas, né? Como a Rose trouxe, um protagonismo do professor Moacir em termos das dinâmicas, e aonde você, então, tem, muitas vezes, essas técnicas, né? Técnicas de clarividência, técnicas de percepções energéticas, e você vai juntando essas peças, esse grande quebra-cabeça. Então, de repente, uma consciex que foi comentada, ou uma característica de uma consciex que foi comentada lá no complementário, aí depois essa pessoa participa de uma dinâmica e outra pessoa comenta sobre essas mesmas características. Então, ele vai juntando essas peças para chegar a um ponto mais, vamos dizer assim, profundo da sua autorreflexão, das suas pesquisas em relação a esse processo multidimensional. Então, as pesquisas elas ocorrem através dessas planilhas que são implementadas no curso. Foi bacana você falar sobre isso, porque uma coisa que ocorre muito, né, é a repetição, como que eu vou dizer assim, não sei que nome que eu dou, mas quando uma pessoa relata uma experiência, e aí outras corroboram, né? Elas relatam também que tiveram sensações ou percepções semelhantes. Então, isso, para a pessoa que está ali no ambiente, é como se fosse um comprobatório, né? Ó, é isso, então acontece mesmo, porque mais de uma pessoa falou, né? Então, para quem, às vezes, a pessoa mesma não tem a experiência, mas aí ela está vendo que está se replicando, aí aquilo para ela é confirmatório, né? Não, então existe mesmo isso, não pode ocorrer, porque eu pensei também nessa questão das estatísticas, que assim, há uma classificação, né, Flávio? Porque assim, vamos supor, a pessoa vê tem uma clarividência de um indiano. Isso é classificado de uma forma, isso é um fenômeno. Aí a outra tem uma experiência com o nome de alguma personalidade. Então, também tem uma outra classificação. E isso tudo depois futuramente, eu penso que vai virar alguma publicação, né? Já Porque existe, né? são anos de. Já existe? Foi feito foi o primeiro artigo, né? Acho que Ah, você um estava artigo. também, Ah, né, Lilian? existe artigo. Foi Tem. o primeiro Tem um. artigo onde foi utilizado esses registros para Perfeito. mostrar estatisticamente quais são, vamos supor, essas personalidades que mais aparecem, quais são os insights, então, quais são os fenômenos. Existe já um artigo onde foi feito, esse artigo é um artigo também de longa data, eu acho que merecia fazer um novo, né, artigo sobre É, esse, mas tem um artigo publicado exatamente com esse material dos registros em termos de fenômenos e caracterização desses fenômenos. Aí É depois, não interessante. sei se é possível, né, no próprio link do programa, colocar esses materiais, eles estão todos disponíveis para tá. Eu não PDF. sei fazer isso, mas depois você me ensina. Aí coloca lá no canal mesmo ali, aí a pessoa clica e ela já consegue acessar Entendi. Flávio, esse material. Flávio, a desculpa que tá cortando para mim. Talvez eu entre sem.
mas eu lembro desse artigo, eu acho que o Tony Muscoff nos ajudou muito também nessa Sim. parte de técnico científico. E eu me lembro assim que a gente fazia junções das categorias, né, Flávio, e colocava hipóteses. Para que isso? Que às vezes a pessoa, que nem tem Dimené, né, vê aquele branco, aquele nevoeiro, né, e aí a pessoa dá uma interpretação para isso, né? Então umas falavam é para a cirurgia que está acontecendo, é não sei o que, é outra tal. Então a gente colocava várias hipóteses do conteúdo de um possível parafenômeno ali, para a pessoa ver que não é algo taxativo, né? Então, não é 2 mais 2 é 4 no parapsiquismo, né? E, então, tinha muitos que falavam, estou vendo um oriental, daí depois eles falavam, bem, não é bem oriental, né? Ele falava, tem umas características aqui, aí eu me lembro que a gente trouxe livros de vestuário. Você lembra disso, Flávio? E tinha Sim, uns, sim, sim. a gente Para a disponibilizava, época, né? né? É Porque porque às vezes às vezes, falta, né? cortando Tipo a assim, linha você vê uma aqui, coisa, mas você não sabe bem ao certo o é, que é, né? E aí você dá um primeiro significado. E daí, por isso que é bacana debate, a pesquisa, porque de repente você começa a ver que aquela tua primeira percepção não é bem aquilo, né? Então tem algo por trás disso. E tinha outras, Rose, que eu vou trazer a realidade nua e crua, né? Que tinha pessoas que elas viajavam ali, naquele momento, né? Eu falava, tipo assim, viagem na maionese, né? O Valdo falava, né? é o E era princípio da bacana, descrença, né? O é, princípio da descrença a todo tempo, a todo tempo. todo o tempo. E era interessante que ao mesmo tempo a pessoa vai vendo e de repente ela mesma falava, ih, gente, fiquei com fome agora eu viajei mesmo, né? Tipo, não tá contextualizado, parece que realmente não é por aí. Mas por que eu quero trazer isso, né? Porque nós somos assim. A gente também tem que estudar isso, a dispersão, a gente tem que estudar também esses outros processos, porque tudo é autopesquisa. Então, nada é descartado nesse sentido. Não sei se dá para entender nesse processo, né? Então, se a pessoa ela interpretou, teve uma interpretação ali que todo mundo falou, tá estranho, né? Mas só pelo fato dela falar aquilo, ela já dá um significado diferente a partir de um debate, de um aprofundamento. E aí a gente vai fazendo essa repaginação das nossas neossinapses, né? Das sinapses, né? Então, por isso que é bacana também estudar esse outro lado, né? Dispersão, essa distonância, né? E aí, então tudo ali é estudo, isso que eu acho muito rico do laboratório. E passando por parapsiquismo, gente, é inevitável estudar todos esses recursos, né? O Flávio queria complementar? Não, não, acho que é aquilo que a Lilian trouxe, né? Ou seja, o, o desenvolvimento do mental soma, né? Ele ajuda demais no processo parapsíquico. Então, no caso, por exemplo, lá de transfigurações que possam ser de época, né? Um determinado chapéu, um tipo de roupa, se você tem conhecimento sobre aquele tipo de vestuário, né, ou sobre aquele tipo de objeto que você consegue ver ali, ou uma cena, ou alguma coisa, você consegue chegar mais próximo de uma determinada data, né? Então, o uso do mental soma dentro do curso, né, e dentro da autopesquisa, principalmente com fenômenos parapsíquicos, ele contribui de uma maneira bem significativa, vamos dizer assim, para os resultados que se espera dentro das suas investigações, né, em termos de vidas passadas, relações de consciências e assim sucessivamente. Agora, uma Isso. outra mudança que teve também, né, Guilherme, foi a questão dos acoplamentários passarem a ser temáticos, não é isso? Então, a gente não tem mais um acoplamentário só, né? Quer falar? Pode ser assim, não. Agora a gente também tem os acoplamentários com temas específicos, né, que também tem, inclusive, no formato regular, inclusive no formato de 2 dias, né, para quem não pode, eventualmente na sexta-feira, onde os EPICONs eles trazem uma temática específica para ser trabalhada. Por exemplo, mental somática, paragenética, serexologia, né? Então, o laboratório ele funciona da mesma forma, mas os debates, as aulas, eles são adaptadas, são encaminhadas para aprofundar mais dentro destes contextos destas especialidades da conscienciologia. É. Uma coisa breve, assim, só para falar, a gente estava falando ali antes também de recorrência no experimento, mas existe a recorrência
para aquelas pessoas que repetem o acoplamentário muitas vezes, elas começam a ver, por exemplo, o que que as pessoas mais observam quando eu faço acoplamento, né? Então, isso aí também é uma recorrência interessante para a autopesquisa. E, além disso, a repetição do acoplamentário, que a gente sempre indica, auxilia muito na evitação daquelas evitações, né, que a professora Aline comentou, por exemplo, da diminuição da ansiedade. A pessoa ela começa a se sentir mais à vontade dentro daquele ambiente, diminui o processo da ansiedade, da expectativa, e ela tem uma oportunidade de aprofundar mais. Então, os registros, né, dessas tabelas, as anotações, elas ajudam que o pesquisador ele aprofunde mais dentro do seu desenvolvimento parapsíquico, fazendo vários acoplamentários, porque isso ajuda na fixação da memória, isso ajuda na percepção da singularidade, ou de que modo sua parapercepção funciona. Cada pessoa, ele está falando de parapercepção, mas funciona um pouco diferente para cada pessoa, né? Um começa a sentir às vezes pelo chakra, outra pela clarividência, enfim, existem algumas particularidades. E a recorrência ajuda muito nisso. Ok, a gente está aí já nos instantes finais. Eu acho que vale o convite, né? Não sei se alguém quer fazer um convite para participar do acoplamentário. Não, vou aproveitar aqui o gancho. Nós estamos até agora, nesse final de semana, né, tem um acoplamentário que vamos por assim, com características bem diferentes do que até a gente falou aqui, né? A gente chama de aprofundamento na autopesquisa. Ele é realizado em 4 módulos, né? São 4 módulos de acoplamentário. É o mesmo grupo, então ele participa por esses 4 módulos, e durante o campo não há registro, não há fala, né? Então não se comenta o experimento dentro do campo, e sim anotação. Então ocorre o acoplamento energético, aí depois do tempo de 2, 3 ou 4 minutos, aí todos os participantes anotam, né? Naquele número, então, o acoplamento 1, o que que ocorreu, o que que ele viu e tal. Então, isso fica registrado, não se fala nada. E aí, no período da tarde, existem dinâmicas diferentes em cada módulo, aonde é debatido esses registros. Então, já é a vamos supor, terceira turma, né, que estamos realizando com esse formato, e ele é bem interessante. No final, uma análise do parapsiquismo do aluno em relação ao que ele observou, o que ele anotou. Existem também planilhas que ele vai contribuindo com essas informações durante a semana. Então, é um período que ele consegue, o próprio aluno, registrar uma série de informações sobre o seu parapsiquismo e, além disso, testá-lo, né, e experimentá-lo dentro desses campos do acoplamentário. Então, quem tem interesse, não sei se vai dar tempo, mas neste final de semana agora, né? Em agosto já inicia essa primeira turma. E só mais uma deixa também, né, Rose, se algum internauta tiver interesse em conhecer um pouco mais, no site do Conselho de Epicons, conselhodeepicons.org.br, existe uma aba ali escrito acoplamentário. Ali tem já quase todos os acoplamentários realizados, quais foram os EPICONs que participaram, né? Essa lista está sempre sendo atualizada, ela está desde o início até 2023, né? Acho que ainda falta a atualização do ano 2023 e 2024, que está em andamento. E também tem um vídeo ali onde ele explica de uma maneira mais detalhada, vamos dizer assim, como que é o funcionamento desse curso acoplamentário. Então fica aí também essa sugestão para quem quiser e se interessou pelo tema, conhecer um pouco mais. E conforme a Lilian falou, né, é uma atividade sem pré-requisito, então se você está aí acompanhando a gente, tiver curiosidade de conhecer, pode se dirigir até o CAEC, né, fazer sua inscrição e passar pela experiência, né? Eu agradeço aí a participação de vocês, né? Agradeço a você que esteve aí também, nas ondas aqui da RCI, e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.